Pedrosa, o que está acontecendo? São times muito diferentes, jogando dentro de São Januário e fora de São Januário. Os números explicam isso também. São 8 gols nos últimos 3 jogos fora de casa, 3 contra o Melgar, 3 contra o Corinthians e 2 contra o Ceará. Vale lembrar que hoje o Vasco tem 7 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. E se a gente for lembrar dos gols, muitos desses erros também, além de coletivos, são individuais. Contra o Santos, o Paulinho entrega a bola no pé do Tiquinho, o Barreal vai lá e crava. 2 gols contras, Hugo Moura e João Vitor. Contra o Corinthians, o João Vitor também cai completamente perdido ali no lance em que o Memphis acaba indo na cara do gol. Ontem, o João Vitor, ele fez uma partida terrível novamente, porque esse lance aí, que ele cabeceia, é um absurdo, gente. Um zagueiro de Série A de Campeonato Brasileiro não pode cometer esse erro tão tosco como cometeu. E o Lucas Freitas, que também foi o companheiro do João Vitor na partida de ontem, o Pedro Raul estava atrás dele. Estava atrás dele e o Lucas Freitas não consegue acompanhar o Pedro Raul. Mais uma vez, lançamento na área, João Vitor fica olhando e aí o Pedro Raul faz o segundo gol para tornar a história do jogo ainda mais cruel para o torcedor vascaíno de ter tomado 2 gols do Pedro Raul. Só que assim, se for olhar o lado coletivo, o Vasco não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Foi uma postura terrível do time do Carille. O senhor Paê, a revoar, tchau, um abraço, não joga nada quando joga como titular da camisa do Vasco da Gama, só consegue jogar ali os 20 minutos, aparece aqui, faz uma graça ali, mas quando inicia, que precisa chamar a responsabilidade, quando precisa ser a válvula de escape que o Felipe Coutinho estava sendo muitas vezes na saída de bola, não jogou absolutamente nada. E é -1 sem bola, porque não marca, finge que cerca. Na direita, o Garré também sentiu a sequência de jogos que ele teve e não jogou nada. Na esquerda, o Nuno ficou sobrecarregado e teve que sair no intervalo porque estava muito cansado também. No segundo tempo, o Vasco melhora. Estava 1-0 Ceará já, o time melhora um pouco com as entradas do Ryan, do Jair, do Alex Teixeira e também do Adson. Se torna um time muito mais dinâmico do que estava sendo no primeiro tempo. E estava começando a parecer que ia empatar a partida. Um lance do Ceará e aí a gente viu novamente a falha defensiva, não só do sistema, bagunçadíssimo do Fábio Carille. Se o Fábio Carille é técnico defensivo no Vasco da Gama, ele não se tornou mais nada disso. Ele parece até uma esponja. Você aperta, vai sair água, vai sair água. Essa é a sina do Vasco nessa temporada. E aí, logo depois, mesmo com o time jogando um pouco melhor no segundo tempo, o Verratti até cabeceia, ainda tem alguns minutos ali, o Vasco tenta criar algumas chances, mas muito mais na base do desespero do que na organização. Então, uma atuação terrível do Vasco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo até melhora, mas que, novamente, o Vasco é prejudicado pela falta de ideias de jogo do seu treinador, pela forma que ele monta esse sistema defensivo e, principalmente, eu não vou ficar aqui culpando só treinador de futebol, só o Carille. Quem joga é jogador. Olha o lance do João Vitor no primeiro gol. Me desculpa, gente, o Carille não cabeceia a bola. Quem cabeceia é o João Vitor. O Carille não acompanha zagueiro. Quem acompanha é o Lucas Freitas. E se for olhar o Campeonato Brasileiro inteiro, é cheio de falha individual. Falha técnica que um jogador de Série A que ganha muito bem, não é pouco não pode cometer, na minha visão, dentro do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco ontem foi uma bagunça no primeiro tempo, melhorou ofensivamente no segundo tempo e continuou a bagunça no sistema defensivo com a cereja do bolo, que sempre vem sendo as falhas individuais dos seus atletas. Não tem técnico que dê jeito nisso não. Venê, o Pedrosa trouxe aqui dia a dia o termômetro da permanência do Carille. E chegou na semana passada e falou, Fernando, olha só, o importante é ele fazer uma partida contra o Puerto Cabello e contra o Sport, né? Venceu as duas. Aí ficamos, será que foi? Será que não foi? E agora, o Vene Casagrande, o que você acha da situação dele? Porque essa não foi uma boa apresentação do Vasco, mas o Pedrosa trouxe um recorte aqui que tiveram muitas falhas individuais. Isso aí depende do treinador, perfeito? Só que a sequência do Vasco é muito pesada, Vene. Eu queria que você me desse a sua opinião em relação a essa manutenção do Carille. Você acha que ela vai acontecer? Qual você acha o futuro do treinador? A minha opinião é a mesma. É opinião, né? É a minha opinião. Bem antes desses 2 jogos aí. O Carille, ele tem prazo de validade no Vasco da Gama. Sério, Vene? Pra mim, não vai demorar para ele ser demitido. E eu vou ser bem sincero. Olhando a sequência que o Vasco da Gama tem pela frente, o Paquito terminou o bom VT dele dizendo: o Vasco continua tendo dificuldades longe de São Januário. Você falou isso no seu discurso. O Pedrosa mencionou muito bem que o Vasco encontra dificuldade quando não joga em São Januário. E a próxima sequência do Vasco da Gama é Flamengo no Maracanã, Campo Neutro. Cruzeiro fora de casa e Palmeiras também fora de casa, embora seja mando do Vasco da Gama, mas o Vasco vendeu esse mando para Brasília. Então, o que me faz crer que o Vasco vai melhorar da água para o vinho? Porque a apresentação que o Vasco teve ontem contra o Ceará é extremamente preocupante. E o Carille, ele foi muito bem.
porque ele criticou os jogadores. E a atuação dos jogadores foi horrível, horrível. O que o João Vitor fez ontem é assustador. Um zagueiro do nível dele, do custo que ele teve pro Vasco da E já Gama. tem idade, né? 26 anos. Mensalmente, com certeza, o salário dele não é baixo, deve ser um dos maiores Quase um salários. milhão, velho. Olha isso. E ele fez o que ele fez ontem. É um absurdo. Então, o que me faz crer que o Vasco vai melhorar da água para o vinho, ele não tem muito tempo para trabalhar, para treinar os jogadores, vai ser na base de vídeo. E ele vai ter uma sequência extremamente dura. Então, acho que a vida do Carille no Vasco da Gama é questão de tempo de ele ser demitido. Só tem um jogo em São Januário que é na Copa Sul-Americana, terça-feira. Mas no Brasileiro, a sequência é essa então, que o Vene falou. É porque eu citei o brasileiro, obviamente. E o número dele impressionante, 100% de aproveitamento dentro de São Januário. Mas não é dele, né, esse número. É dele, da torcida do Vasco. Mas a torcida do Vasco... A torcida jogou um pouco contra ele em alguns momentos. jogou. Mas assim, eu acho que São Januário, o torcedor que vai a São Januário, ele tá cansado, Fernanda. Ele tá cansado com toda a razão, entendeu? Ele tá cansado dos últimos 25 anos. Então, quando ele vê o time não fazendo o mínimo que é conseguir jogar bem em São Januário, vence, mas não consegue jogar bem, em alguns momentos até joga bem, mas também oscila bastante, sofre bastante em alguns momentos. O torcedor cansa e o torcedor tem todo o direito de protestar, de vaiar. Infelizmente, eu gosto quando vai dentro do jogo, não gosto, acho errado. Mas e aí, vai cobrar o quê do torcedor do Vasco? Porque no final das contas, Fernanda, o que talvez tenha faltado um pouco para uma parte da torcida é um pouquinho de pé no chão e enxergar que o Vasco é um time de meio de tabela. E talvez tenha faltado pro presidente também. Mas eu acho, Pedrosa, aí eu vou defender a torcida. Foi uma expectativa criada pelo presidente, como você Mas mencionou. esse que é o ponto. Talvez o presidente também tenha que colocar o pé no chão. isso aí. Porque quando ele falou top 8, eu falei aqui, top 8 não é não. Inclusive expôs o Top Carille, 8, né? né? Expôs o Carille. É top 12. É top 12. O time é top 12. E vai brigar por alguma coisa. Agora, esperar que o Vasco... Por exemplo, qual é a média de pontuação do Vasco no Campeonato Brasileiro? 2 jogos, 2 vitórias em casa. 2 jogos, 2 derrotas em casa. 1,5. Se terminar o campeonato assim, o Vasco termina com 57 pontos, se eu não me engano. 59 pontos. Alguém acha que o Vasco vai fazer mais de 60 pontos no Campeonato Brasileiro? Não. É lógico que não. Seja lá quem for o treinador. É verdade. Agora, cobrar desempenho, com toda a razão. Verdade. Com toda a razão. Mas tem que botar o pé no chão. Encarar o seguinte, top 8 não é top 8. É top 12. E se quiser ser top 8, tem que buscar lá no meio do ano na janela. A pressão aumenta, como vocês falaram, Sim. né? Porque se a gente entende, o Vasco, o próprio torcedor é muito racional. Sim. Não, geralmente não é, mas o do Vasco já chegou no momento que ele é. Ele é racional. Quando não mistura política, que tem muita coisa política, Não, eu tô ele falando fica um pouco mais do racional. torcedor, né? Sim. O que o torcedor pensa? O Vasco vai brigar ali pro meio de tabela e vamos tentar buscar a Sul-Americana. Mentir? Não, Alguém acha que algum torcedor... Mas quando você começa a ver algum jogador que ganha 1 milhão, o presidente fala que é top 8 e tudo isso acontece, você começa a pensar, putz, eu acho que dá pra eu sonhar. E não dá. Olha, eu acho que essa temporada, cada vitória de jogo, para todos os times, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, é como ganhar. Mas eu acho que no caso vai do ser Vasco, super importante. não é nem Essa a derrota, temporada tá muito difícil. É como perde, cara. Porque a partida de ontem, gente, a partida de ontem foi assustadora do Vasco. Não sei se o Pedrosa concorda comigo. Primeiro mas tempo. Foi um negócio Foi horroroso. assim, pavoroso. Não tinha nada pra você elogiar. Nada.